Fala aí, galerinha, tudo bem? Hoje eu venho aqui trazendo o seguinte título, né, o seguinte assunto: o que é América Latina e América Anglo-Saxônica? Já ouviu falar? Não? Então vamos aqui hoje descobrir o que que é. Então, galera, é, muita gente aí desconhece que o continente americano ele possui duas regionalizações. Né? Na geografia, quando nós utilizamos a palavra regionalização, nada mais do que significa dividir em regiões. Tá? E além daquela regionalização comum, América do Norte, América Central e América do Sul, nós temos uma outra regionalização no continente americano, que é a regionalização América Latina e América Anglo-Saxônica, que nós iremos falar hoje. Vamos lá então? Então, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no meio da minha can aqui. Vamos lá, galera. Todos nós conhecemos a seguinte regionalização do continente americano. É que está aí no mapa para vocês aí na tela, que é América do Norte, América Central e América do Sul. Ué, como que foi feito essa divisão aí do continente americano? Essa regionalização, gente, ela foi feita a partir de critérios geológicos e geomorfológicos responsáveis pela configuração dessas massas continentais a partir da movimentação das placas tectônicas. Tá? Então, esses foram os critérios utilizados para dividir o continente americano nessa divisão aí, que é uma divisão nada mais, nada menos do que uma divisão política e geográfica do continente americano. Mas além dessa divisão que nós conhecemos e é a mais comum, existe uma outra divisão que é uma divisão histórica e cultural, ou seja, é uma divisão feita do continente americano a partir da história dos países e da cultura que acabou influenciando ali dentro dos países do continente americano, que é a que nós conhecemos aqui, que é um dos assuntos, que é essa daqui, ó, América Anglo-Saxônica e América Latina, tá? Vamos falar primeiro do que é América Anglo-Saxônica, tá? Então, galera, nós temos o idioma inglês, tá? O idioma inglês ele teve a formação de diversos dialetos que acabaram influenciando na formação do idioma inglês, tá? Dentre os dialetos que influenciaram na formação do idioma inglês, um que mais sobressaiu é o chamado saxão, tá? Então, assim, o que seria a América Anglo-Saxônica? A América Anglo-Saxônica são todos os países do continente americano, tá, que falam o inglês como idioma ou que foram colonizados pela Inglaterra ou algum outro país de língua inglesa. Quer um exemplo? A Groenlândia, por exemplo, aqui no continente americano, ela foi colonizada pela Dinamarca, não pela Inglaterra. Então, a Groenlândia, que é um país de língua inglesa, ela é considerada América Anglo-Saxônica. Os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, então é um país não só de colonização inglesa, mas também de língua inglesa. Então é considerado América Anglo-Saxônica. O Canadá ele tem uma particularidade a mais. Qual é? Primeiramente, gente, o Canadá ele foi colonizado pelos franceses. Só que os franceses, na época que colonizaram o Canadá, se estabeleceram ali numa área que é hoje a província de Quebec, no Canadá. Tá? Só que como que o Canadá acabou sendo ali um país de maioria inglesa? Os canadenses, gente, no caso os franceses, que lá ficaram na região de Quebec, os franceses ajudaram os colonos estadunidenses na independência. Então, quando os colonos estadunidenses conseguem se livrar do domínio inglês, a Inglaterra, não deixando por menos, resolve invadir o Canadá e toma o Canadá, tá, dos franceses. Só que, ao invés dos ingleses se situarem numa pequena parte do Canadá, como os franceses fizeram no passado, os ingleses acabam se expandindo para a maioria, ou seja, para todo o território canadense, com exceção de Quebec. Tá? Tanto que Quebec hoje existe um movimento separatista. O que é um movimento separatista? A população de Quebec não se vê como descendentes de ingleses e não se vê
parte da cultura inglesa do Canadá. Eles querem uma separação e ter ali um país ou um território próprio dentro do Canadá, como já existe em outros lugares do mundo. Tá? Então, o Canadá ele tem ali dois idiomas, mas como o inglês é o idioma predominante que está na maioria dos países, tá? O Canadá ele é tido como América anglo-saxônica. Agora vamos falar um pouquinho da América Latina. O que seria a América Latina, gente? Então, a América Latina são todos aqueles países do continente americano que falam idiomas que derivaram do latim ou que foram colonizados por países latinos. Que idiomas derivaram do latim, gente? Eu vou falar alguns aqui, não todos, tá? O italiano, o francês, tá? Derivou do latim, o português, o espanhol. Já começou a se identificar? Então, tem algum país na América que fala o italiano? Não. Existem colônias, como por exemplo aqui no sul do Brasil, mas não tem países que falam italiano. Então, nesse caso, o italiano não serve para aqui a nossa explicação. Tá? Mas no continente americano, nós encontramos países de língua inglesa, desculpa, países de língua francesa, países que falam espanhol e países que falam português. Então, todos esses países que eu citei, países de língua francesa, países de língua espanhola e países de língua portuguesa, esses são a América Latina. Ou seja, eles não somente falam idiomas que derivaram do latim, mas também foram colonizados por povos de origem latina, porque Portugal, França e Espanha são países de origem latina. Ué, professor, de onde veio o latim? O latim, gente, ele era um idioma muito falado, tá, na antiguidade, na Idade Média, principalmente pelos nobres, tá, e pelas pessoas ali voltadas ao clero. O que é o clero? O clero era como a Igreja Católica se chamava na época. Tá? Então, assim, como o latim ele era muito pouco utilizado e muito pouco falado, era falado por uma pequena parcela somente da população aí da Idade Média e da Antiguidade, o latim, com o tempo, ele foi entrando em desuso, ainda mais quando a igreja foi se enfraquecendo, as monarquias foram caindo, o latim ele foi entrando cada vez mais em desuso, e quem foi ganhando força? O português, o espanhol, o francês e outros idiomas que derivaram do latim. Tá? Então, essa é a América Latina e essa é a América anglo-saxônica. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, tá? E é isso aí, galera. Espero vocês aí no próximo vídeo e até a próxima a todos aí. Valeu!